Muito bom dia, agronegócio. Hoje é sexta-feira, dia 14 de fevereiro de 2025. São 8 horas e 3 minutos pelo horário oficial de Brasília. A gente vai construir a edição desta manhã do Bom Dia Agronegócio, da nossa abertura de mercado e começar a programação da TV Notícias Agrícolas, claro, destacando todas as últimas informações sobre a declaração do presidente Donald Trump, que ontem citou o etanol brasileiro quando assinou a sua ordem executiva para as tarifas recíprocas. É a guerra comercial chegando ao Brasil. Isso deixou o setor ontem bastante em alerta e nós vamos falar sobre isso, vamos dar todos os detalhes que são até este momento conhecidos. O mercado ainda está buscando entender os impactos disso, uma vez que não foi efetivada a tarifação sobre o nosso etanol. Enfim, a Única já enviou uma nota ao Notícias Agrícolas trazendo o seu posicionamento. Enfim, nós vamos dar todos esses detalhes. Vamos falar sobre essa oferta ajustada no mercado de milho, que tem sido um fator determinante para a sustentação dos preços agora. A nossa safrinha pode atrasar e deixar os nossos estoques ainda mais apertados. Aí nós vamos nos perguntar, vai faltar milho, será? A gente está de olho nisso. A CNA foi ao CAD contra a moratória da soja e nós vamos entender também como é que tudo isso está acontecendo. Hoje teremos aqui no Bom Dia Agronegócio o quadro No Campo da Lei, com o Dr. Leandro Marmo falando sobre as recuperações judiciais no agronegócio, e no nosso quadro de entrevistas nós vamos receber a doutora Luana Ruiz, advogada e mestre em Direito Constitucional, para falarmos daquele decreto de Lula que dá à FUNAI poder de polícia e o que tem sido feito para derrubar este decreto de Lula. Tudo isso aqui no Bom Dia Agronegócio, onde você sabe antes e primeiro as informações que direcionam o seu dia e os seus negócios. Primeira coisa, vamos aos preços. Os mercados estão para soja, grãos e derivados trabalhando em campo positivo nesta sexta-feira, dia 14 de fevereiro. Nós temos para soja uma alta de 0,9%, são 10 dólares e 38 centos por bushel. No milho, 4 dólares e 96, 0,5% de alta. O trigo é quem lidera o movimento de avanço entre grãos e soja, 1,8% de ganho, 5 dólares e 87 centos por bushel. Lembrando que aqui nós temos um suporte muito forte dos fundamentos. Nós temos também o mundo consumindo mais trigo do que produz, uma relação de oferta e demanda bastante desequilibrada que mantém, assim como acontece no milho, esse mercado sustentado, portanto. Nós temos ainda os derivados de soja, como eu adiantei, também trabalhando em alta. Ambos sobem 0,9%, tanto farelo quanto óleo. O farelo tem 295 dólares e 30 centos por tonelada curta, o óleo 46 centos mais 65 por libra-peso, com alta então de 0,9%. Na Bolsa de Nova York, segue o sobe e desce do café, mas ontem, com o novo recorde batido pelas cotações do Arábica na Bolsa norte-americana, 4 dólares e 38 centavos por libra-peso entre os futuros do Arábica negociados por lá. Os preços imediatamente refletiram aqui no Brasil e alcançamos a marca de R$3.000 por saca no mercado interno brasileiro. Nós estamos falando de R$3.100 para o cereja descascado aqui no interior de São Paulo, Espírito Santo do Pinhal. Números de ontem, as informações estão disponíveis para você desde o final da tarde de ontem, quando nós trouxemos ali o fechamento de mercado e destaque para esse novo patamar, R$3.000 por saca de café brasileiro. Açúcar na Bolsa de Nova York, estável, mas trabalhando com 20 centos mais 17 por libra-peso. O algodão, 67 centos mais 27 por libra e uma alta também de 0,7%. O petróleo sobe e dá suporte também a essas commodities todas em alta, à exceção do café. Então, é dia positivo para as agrícolas, à exceção do café, que não está pressionado, apenas vai se ajustando e realizando lucros. Então, nós temos essa movimentação e com o petróleo nós checamos os demais grupos de commodities, como diariamente fazemos aqui no Bom Dia Agronegócio. Petróleo WTI, 0,1% de queda, de alta, 71 dólares e 38 centavos por barril. No Brent, são 75 dólares e 19 centavos, com uma alta de 0,2%. O gás natural também sobe, tem 2% de alta. O ouro, 0,5% de alta. A prata, 4,2% de avanço e o cobre 0,1% de ganho. O dólar index, nesse momento,
tem uma baixa de 0,3%, 106 pontos mais 890, o que ajuda a justificar essas commodities em alta generalizada, portanto, nesta sexta-feira. Mercados asiáticos, levantamento da Agriinvest Commodities. Nós temos fechamento negativo para o óleo de palma na Bolsa da Malásia, farelo, óleo de soja e milho subindo na Bolsa de Dalian, mercado futuro chinês, negociações já encerradas, concluídas. O suíno fechou em baixa. Então, estamos ali nessa sexta-feira de altas generalizadas para as commodities agrícolas e não agrícolas também. 8 horas e 8 minutos pelo horário de Brasília, hora das nossas notícias da manhã. E nós começamos o Bom Dia Agronegócio destacando essas altas generalizadas, e um dos mercados que mais se destacou nesta semana e nas últimas tem sido, ou foi e continua sendo, o mercado do milho. Nós estamos falando de uma relação de oferta e demanda global bastante desequilibrada, nós estamos falando dos estoques finais globais nos seus menores patamares em 10 anos e de uma diminuição no fluxo global no comércio de milho, justamente por conta dessa oferta menor, deixando as exportações menores nas principais origens, principalmente Brasil e Ucrânia, neste momento. Fora estarmos falando também do milho norte-americano ser o milho que tem ali uma competitividade maior, o que é bastante ilustrado ali pelas suas exportações. Ontem as vendas semanais dos Estados Unidos para exportação vieram bastante fortes e trouxeram ali para o cenário geral um número bastante significativo do que os Estados Unidos já comprometeram com as exportações, que mostra que é um número bem acima do registrado no mesmo período do ano passado e de uma estimativa total de pouco mais de 62 milhões de toneladas de milho que o USDA deve exportar no ano safra 2024-25, nós já temos mais de 46 milhões de toneladas comprometidas pelo país. E o programa norte-americano de milho, de exportação, ele deve continuar se expandindo, justamente porque nós temos problemas com a oferta nas demais origens. O atraso da nossa segunda safra está na mira do mercado. Então, nós temos esse problema e todos esses números estão detalhados aqui. Com isso, em um mês, o USDA trouxe, quando ele traz o seu boletim mensal de oferta e demanda, ele traz alguns recortes para os principais mercados. Para o milho, ele trouxe um destaque para a redução das importações de milho da China, que tiveram aí uma baixa considerável da ordem de 3 milhões de toneladas, mas também esse recuo, esse corte na produção global e nos estoques finais globais também em 3 milhões de toneladas. Então, nós temos um mercado mundial de milho com uma oferta muito, muito apertada. Nós estamos falando dos menores estoques em 10 anos e podemos registrar a menor oferta em quase 30 anos, também segundo explicam os analistas internacionais. Diante disso, veja o que aconteceu com os preços no mercado global de milho, considerando um intervalo de um mês e um intervalo de um ano. Levantamento do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Para o Brasil, a gente está falando milho base Porto de Paranaguá, nós estamos falando de uma alta na tonelada de 225 para 244 dólares. Se a gente olha o valor de fevereiro de 2025 em relação a 2024, nós estamos falando de uma alta de 18%. Quando olhamos para a Argentina, considerando upriver, a gente está falando de, atualmente, 232 dólares por tonelada. Há um mês, eram 214 dólares. E em relação a fevereiro de 2024, o aumento é de 16%, porque nós tínhamos, há um ano, 200 dólares por tonelada. Na Ucrânia, 227 dólares por tonelada é o preço atual, 218 dólares era o preço em janeiro, no início de janeiro de 2025. E há um ano, 173 dólares. Na comparação anual, a Ucrânia é quem mais se valorizou, 31% de alta. Para Golfo,
americano, nós estamos falando de 226 dólares por tonelada agora, uma média, contra 214 no início de janeiro e 198 dólares em fevereiro, início de fevereiro de 2024. Comparação anual, 14% de alta. Então, nós temos esse desequilíbrio entre oferta e demanda, criando um déficit histórico no mercado de milho e os preços imediatamente se posicionando, refletindo todo este cenário. Então, temos essa situação. O que agrava esse quadro e dá um suporte, principalmente nos contratos futuros negociados na B3 aqui no Brasil, o atraso da nossa segunda safra, que atualmente é a principal safra de milho do Brasil. Então, se a gente considerar os preços na B3, eu peguei aqui 3 contratos para a gente fazer uma rápida comparação. Nós estamos falando do contrato maio liderando os ganhos, então essa preocupação com a safrinha, ela traz um suporte imediato para as cotações do contrato maio milho B3. Nós estamos falando de uma alta do início de janeiro, 2 de janeiro, que foi o nosso primeiro pregão regular na B3, até o fechamento de ontem, 13 de fevereiro, uma alta de 5,82%. O contrato saltou de R$ 72,53 para R$ 76,75. Quando a gente olha para o julho, alta de 4,3%, de R$ 69,85 para R$ 72,85 por saca. No contrato setembro, também referência importante para a safrinha, 3,7% de alta, saímos de R$ 70,20 no início de janeiro para R$ 72,80. E aí, vou trazer aqui um recortezinho que fizemos ontem da entrevista do Cristiano Palavrio, diretor da Pátria Agronegócio, que destacou isso na entrevista que deu ao Bom Dia Agronegócio de ontem. Ele disse: não é só o clima que preocupa para o desenvolvimento da segunda safra aqui no Brasil. A questão logística e o atraso das entregas dos insumos para a segunda safra de milho também é um problema. E ele disse: temos escutado cada vez mais relatos de problemas na entrega de adubos e isso complica ainda mais um processo que já está atrasado. Fizemos nossa atualização dos números de milho com uma redução de 4 milhões de toneladas na safra total do Brasil. Ele detalhou ainda o cenário para a safra de verão, pontuando uma redução na área da safra nos 2 maiores produtores do Brasil, Rio Grande do Sul e Minas Gerais, em relação ao ano passado, e com números menores de área também para a segunda safra. E ele diz: não vamos conseguir colocar no chão tudo aquilo de planejamento que tínhamos até o final de 2024. Com isso, o mercado de milho segue muito sustentado, disse ele, seja no disponível, seja nos contratos para a segunda safra, e essa questão logística preocupa, porque a entrega dos insumos tem sido difícil em algumas regiões, fecha aspas para Cristiano Palavrio, diretor da Pátria Agronegócios. Então, nos chama a atenção o mercado de milho neste momento, e eu chamo a atenção de vocês, essa notícia está disponível para vocês em manchete aqui no nosso portal. E ali você pode ter todos esses números, revisitar esses números que eu trouxe aqui e vocês vão entender exatamente o que está sendo posto, portanto. E tem uma análise da Karen Brown, também analista internacional de commodities, já disponível para você aqui também, mostrando que as ofertas globais efetivas de milho estão se encaminhando para suas mínimas em 29 anos. 8 horas e 16 minutos pelo horário de Brasília. Depois de falarmos de milho, vamos falar de soja, porque segundo uma informação adiantada pelo Broadcast Agro do Estadão, a CNA, Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária do Brasil, acionou o CAD contra a comissão de, o CAD contra a moratória da soja. É isso mesmo. Então, o que acontece? Veja só, a CNA apresentou nessa semana uma representação ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica contra as associações de empresas e indústrias integrantes da moratória da soja. Como eu já afirmei, foi uma informação adiantada pelo Broadcast Agro. Nós já estamos em contato com a CNA para ter mais detalhes. Neste processo, a CNA reforça argumentos
apresentados em representações semelhantes feitas pela Associação dos Produtores de Soja e Milho do Mato Grosso, a AproSoja MT, e pela Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados ao órgão antitruste no fim do ano passado. Essa última resultou na abertura de um inquérito pelo CAD em setembro de 2024 para apurar uma possível infração à ordem econômica relacionada à moratória, etapa de apuração preliminar que antecede uma eventual investigação caso o CAD entenda que isso é necessário. A alegação é de que a moratória da soja, ela configura uma posição dominante no mercado das tradings que integram a BIOV, a Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais, e também a ANEC, a Associação Nacional dos Exportadores de Cereais, o que fere a lei da livre concorrência na visão dos produtores rurais, e essas empresas detêm quase 90% de participação na comercialização da soja do país. Lembrando que a moratória da soja, ela tem ali uma espécie de lista, né, e ela é difícil de sair dessa lista negra da moratória da soja, uma vez que o produtor entra ali e tem a sua comercialização inviabilizada pelas normas da moratória, que tem ali uma base muito forte na condição ambiental. A moratória da soja, ela vem sendo revisitada nos últimos 2 anos para que, de fato, ou ela seja extinta, porque nós temos hoje o Código Florestal Brasileiro, que é uma lei bastante rigorosa, até mais rigorosa do que a própria moratória da soja, então nós não teríamos a lei sobre a lei, o que já seria muito bom, mas ela tem essa discussão ainda bastante aquecida entre os integrantes da moratória, a própria ABIOV e a ANEC, e os produtores rurais e as instituições dos produtores rurais, como a própria ProSoja Mato Grosso ou a CNA. Mais do que isso, se nós observarmos também como essa situação se dá atualmente, nós vimos pela atuação da deputada Tenente Coronel Fernanda, que nós tivemos ali, representante da FPA, inclusive, que essa ação da moratória da soja, ela não tem uma representação efetiva dos produtores rurais. E a deputada Fernanda, ela foi pleitear, inclusive, essa cadeira para os produtores na moratória e quer mudar essa situação, quer trazer inclusive um nome diferente, né, o Pacto da Soja, e extinguir a moratória. Vejamos o que vai acontecer. Desde o ano passado, produtores de Mato Grosso e de Rondônia aumentaram a pressão pela derrubada do pacto privado. Por outro lado, 66 organizações da sociedade civil lançaram um manifesto a favor da moratória e cobraram o compromisso de desmatamento zero na Amazônia. Repito, nós temos o Código Florestal Brasileiro, que seria o suficiente para isso, mais do que suficiente até. Tudo aquilo que se produz no bioma amazônico, as propriedades que estão ali inseridas, elas têm de produzir em 20% e preservar 80%. Mais eficiente do que isso, impossível. Lembrando também que o estado de Mato Grosso aprovou uma lei estadual, ali pelo governador Mauro Mendes, que retirou benefícios fiscais e tributários de empresas signatárias do acordo e praticamente extinguiu o alcance da moratória. A justificativa do governador Mauro Mendes era justamente o fato de que essas empresas, ao continuarem assinando esse pacto da moratória, elas limitavam o avanço econômico do estado de Mato Grosso, não só o avanço econômico, mas também o avanço social do Estado. Então, tudo isso está sendo discutido. Vejamos como as coisas correm a partir desse momento com essa entrada da CNA no CAD contra a moratória. Bom, nesse momento, depois de falar um pouquinho dos mercados de soja e milho, como estão caminhando, nós vamos falar sobre... Nós vamos aos especialistas para entender como é que está a situação das recuperações judiciais no agronegócio. Será que vai ser o fim delas em 2025? Essa é a reflexão dessa sexta-feira do Dr. Leandro Marmo, CEO do escritório João Domingos Advogados, no quadro No Campo da Lei, aqui no Bom Dia Agronegócio. Será o fim das EJs no agro em 2025? Realmente gostaríamos de ter uma resposta positiva, dizer que sim. E em 2024 é o que achávamos que ia acontecer. Supomos que 2024 seria o fundo do poço
dessa que é a maior crise financeira na história do agro brasileiro. Mas, infelizmente, não é essa a realidade. Ainda teremos um aumento muito significativo, não apenas em 2025, mas também em 2026, porque a crise é muito mais ampla. A quantidade de recuperações judiciais que houveram em 2024, por mais que o mercado suponha elevadas, foram infinitamente menores do que a quantidade de produtores rurais que necessitam delas. Ainda que ele venda uma boa parte do seu patrimônio, não é suficiente para que ele consiga liquidar total ou parcialmente a sua dívida e conseguir continuar produzindo para pagar o restante. Ou seja, ele ainda vai precisar, dentre outros, da recuperação judicial como um elemento de sua reestruturação financeira para que não perca todo o seu patrimônio e saia dessa atividade tão importante, deixando de produzir, de gerar renda, de gerar empregos. A situação se mostra ainda mais preocupante diante do aumento significativo da taxa de juros no Brasil. Então, o produtor que vinha no ano de 2023 com a taxa de juros de 10% ao ano em média, em 2024 passou para 15%, 16%, 18% ao ano, e agora ele vai ver essa taxa passando para 20%, 22%, 24% ao ano. Isso o que consta no contrato. Mas nós sabemos que o custo efetivo total será ainda maior. Tarifa de avaliação de crédito, custas de cartório para registro, despesa que tem que ser paga ali para o projetista, a comissão do projetista para elaborar o projeto, para o banco poder aprovar a liberação do crédito, e o pior, a venda casada. Então, na prática, meu amigo, o produtor rural brasileiro ele vai estar pagando 25%, 30%, 40% ao ano de custo efetivo total. A atividade rural dá essa margem de lucro? Não dá. Então, o que nós teremos? Produtores se sucumbindo de forma ainda mais grave no decorrer desse ano. Aliado a isso, e por fim, um outro elemento que eu tenho que trazer para vocês foi a decisão dos bancos de cortarem o crédito rural. Eles decidiram deliberadamente não liberar todos os recursos disponíveis do Plano Safra. Então, os produtores rurais não estão tendo acesso àquilo que eles necessitam para continuar plantando ou para conseguirem prorrogar algumas operações que não conseguem pagar agora. O sistema financeiro brasileiro está colocando a cabeça do produtor rural na guilhotina, com tudo isso que está sendo feito. E esse produtor, para não morrer, uma das ferramentas que provavelmente ele terá que procurar será a recuperação judicial. Então, se você é produtor rural e se vê nessa situação tão difícil, não deixe de conversar com especialistas, não deixe de conversar com contador, com consultor financeiro, não deixe de conversar com um advogado especializado no crédito rural e principalmente na reestruturação financeira do produtor rural, para ver qual alternativa você precisa seguir para que você não seja o próximo a ter a sua fazenda guilhotinada pelo sistema financeiro. Bom, vai ser um assunto ainda muito discutido em 2025, certamente, essa condição das recuperações judiciais. Nós temos acompanhado tudo isso muito de perto, entendemos a necessidade de trazer a atualização constante desse cenário. Então, a gente vai continuar fazendo isso com o Dr. Leandro Marme e também com mais especialistas para entender que momento é esse das recuperações judiciais, portanto, no agronegócio brasileiro. São 8h25 pelo horário oficial de Brasília. Nós seguimos aqui com as nossas notícias da manhã e agora vamos voltar toda a nossa atenção para essa condição da declaração de Donald Trump, que ontem assinou a ordem executiva, ali o memorando, para colocar em prática as tarifas recíprocas que ele já havia anunciado no final da última semana. Qual é o princípio da reciprocidade? Todo mundo que taxa os Estados Unidos vai ser taxado de volta. Isso é o avanço dessa política tarifária do Donald Trump, nada que surpreendesse o mercado, isso já estava previsto. O que chamou muita atenção do Brasil ontem, porém, o Brasil não foi pego de calças curtas, não, segundo as informações que temos até esse momento.
Quando Donald Trump traz essa situação das tarifas recíprocas, um dos produtos que ele citou foi o etanol brasileiro, que hoje, de fato, o etanol brasileiro para chegar nos Estados Unidos tem uma tarifa de 18%. Isso trouxe, claro, um sinal de alerta muito grande para os mercados, para o setor sucroenergético do Brasil, que é uma das principais forças motrizes do nosso agronegócio. O Brasil é líder global neste setor, e claro que isso trouxe ali muita especulação, traz uma necessidade de entendimento. Nós já havíamos sentido o início da guerra comercial com a tarifação do aço e isso agora se estende para o etanol. Ainda não foi tarifado o etanol brasileiro, todo mundo fica calmo, mas nós temos essa necessidade de acompanhar, porque Donald Trump, sempre o que ele sinaliza, né, onde há fumaça, há fogo. Então, ontem, no final do dia, ele fez essa declaração e nós começamos a entender, portanto, quais seriam os impactos para, na sequência, entendermos quais serão os posicionamentos, portanto, das instituições ligadas ao setor, dos representantes do governo, enfim. Então, o que disse Donald Trump na prática? Ele disse o seguinte: a tarifa dos Estados Unidos sobre o etanol é de apenas 2,5%. No entanto, o Brasil cobra uma tarifa de 18% sobre as exportações de etanol dos Estados Unidos. Como resultado, em 24, os Estados Unidos importaram mais de 200 milhões de dólares em etanol do Brasil, enquanto exportaram apenas 52 milhões em etanol para o Brasil. E segundo, no entanto, uma reportagem do jornal Folha de São Paulo, um alto executivo da Raízen teria informado o governo brasileiro via embaixada dos Estados Unidos, ou melhor, do Brasil em Washington, nos Estados Unidos, sobre esta possibilidade da Casa Branca olhar para o etanol brasileiro e começar a repensar essa taxação. Então, o Itamaraty já estava sabendo dessa situação e, segundo, né, os analistas, isso já era, portanto, esperado, porém talvez não tão rapidamente como aconteceu. Atualmente, os Estados Unidos são o segundo maior mercado internacional do etanol brasileiro, ficando atrás apenas da Coreia do Sul. Em 2024, as exportações do produto brasileiro para território norte-americano somaram 181 milhões de dólares, aproximadamente 1 bilhão de reais. As exportações brasileiras para os Estados Unidos do setor ou do complexo sucroalcooleiro, melhor dizendo, no ano passado, apresentaram uma alta de 13,3%, de acordo com os números do Ministério da Agricultura e Pecuária. E em 2024, nós tivemos essas exportações, portanto, de mais de 200 milhões de dólares para esses mercados. O que tem dito também os especialistas? Ontem nós ouvimos o Ronaldo Fernandes, diretor da Royal Rural, e ele nos apontava que o Brasil, além de tudo, tem trabalhado para expandir a sua produção de etanol de milho. Então, em 2023, nós utilizamos pouco mais de 15 milhões de toneladas, em 2024, pouco mais de 18 milhões, e em 2025 temos uma projeção para usar mais de 23 milhões de toneladas do cereal para produzir etanol. Então, a indústria do milho, o complexo do milho, aqui no Brasil e lá nos Estados Unidos, principalmente, onde 1/3 da produção de milho é destinada à produção de etanol, também está atento. Então, nós estamos avaliando, de novo, o que se sabe até este momento. Posicionamento da Única, a União das Indústrias de Cana-de-Açúcar, um dos maiores nomes do setor sucroenergético do Brasil. A Única, a União da Indústria de Cana-de-Açúcar e Bioenergia do Brasil, e as principais entidades representativas do setor lamentam que o etanol tenha sido incluído no memorando de tarifas recíprocas anunciado pelo presidente Donald Trump nesta quinta-feira, 13 de fevereiro. O documento determina a realização de estudos para o Plano Justo e Recíproco, que prevê a alteração das atuais relações comerciais dos Estados Unidos, que tem séculos, tá? A medida pretende colocar no mesmo patamar o etanol produzido no Brasil e nos Estados Unidos, embora possuam atributos ambientais e potencial de descarbonização diferentes, e, portanto, não faria sentido falar em reciprocidade. Se a medida se confirmar, será mais um passo dos Estados Unidos rumo ao abandono à rota do combate à mudança do clima. E esperamos que os Estados americanos e a indústria local, comprometidos com o combate à mudança do clima, trabalhem para impedir esse retrocesso proposto pelo governo.
O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, também se posicionou e diz que o Brasil está de olho nessa situação toda. O ministro disse que uma possível tarifa dos Estados Unidos sobre o etanol brasileiro não seria razoável, enfatizando que os dois países, historicamente, negociam o comércio de etanol e açúcar juntos. Seus comentários foram feitos depois do presidente Trump ter decidido acabar com essas baixas tarifas de décadas, aumentando-as para se equipararem a de outros países. Abre aspas para o ministro Alexandre Silveira, argumentando inclusive que o plano de Trump, para ser justo e recíproco, precisaria de alguns ajustes. Palavras de Alexandre Silveira. Ele disse: a medida adotada por Trump é descabida, pois não há menção de permitir maiores exportações de açúcar brasileiro para os Estados Unidos. Aliás, esse é um dos principais argumentos do setor. Nós temos ali uma dificuldade, né, muito maior para exportar açúcar para os americanos do que deles importarem etanol do Brasil. Então, estamos acompanhando. E as manifestações estão chegando ao longo de todo o dia. Nós temos diversas dessas manifestações já disponíveis para você aqui no noticiasagricolas.com.br. Você pode ir se informando ao longo de todo o dia, portanto, sobre como as coisas vão correr a partir desse ponto. São 8 horas e 33 minutos pelo horário oficial de Brasília. Além de toda essa manifestação em relação ao etanol especificamente, houve também o posicionamento do governo, que é a nossa quarta manchete de hoje, portanto. O que acontece? Como a relação comercial de Brasil e Estados Unidos ela é bastante grande, o governo americano e o governo brasileiro estão ali fazendo um balanço dessas relações, desses números, desses produtos. Ontem, uma lista divulgada pela Casa Branca, mostra o etanol brasileiro ali no início, né, desses produtos, no número 1 dessa lista de alvo de tarifação, portanto, de Donald Trump, nesse programa de tarifas recíprocas. E assim, tanto o ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, o vice-presidente Geraldo Alckmin, quanto o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se posicionaram sobre esse tema. O vice-presidente disse que o Brasil não é um problema comercial para os Estados Unidos, e a fala se deu justamente depois dessa citação do Trump sobre o etanol brasileiro. E ele disse, abre aspas para Geraldo Alckmin, o memorando não é especificamente em relação ao Brasil, ele é genérico. É natural que o novo governo norte-americano queira avaliar seu comércio exterior. O Brasil não é um problema comercial para os Estados Unidos. Então, estamos de olho nisso. Segundo o vice-presidente ainda, a balança comercial de bens e serviços entre Brasil e Estados Unidos é equilibrada. Ele disse, exportamos 40 bilhões e importamos outros 40 bilhões de dólares. Aliás, há até um pequeno superávit de 200 milhões no caso da balança comercial de bens. E quando incluímos os serviços, os Estados Unidos têm um superávit de 7,4 bilhões de dólares, o sétimo maior da balança comercial americana. Para finalizar, nós temos também a fala do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Ele disse que também é preciso ter um pouco mais de cautela nesse momento para avaliar essas declarações do presidente Donald Trump. Ele disse, a área econômica, sobretudo o Ministério do Desenvolvimento, capitaneada pelo vice-presidente, está fazendo um balanço das nossas relações comerciais para que a reciprocidade seja um princípio a ser observado pelos dois países, fecha aspas. Então, até esse momento, temos esses 3 posicionamentos importantes. Ministro e vice-presidente Geraldo Alckmin, ministro Fernando Haddad, ministro Alexandre Silveira. 8 horas e 35 minutos pelo horário de Brasília. Afirmo que continuamos a monitorar de perto essa situação, mas agora um outro assunto que nós temos que entender melhor como vai correr, foi um marco dessa semana também, foi o decreto de Lula dando à FUNAI poder de polícia, coisa que é inconstitucional e a gente vai entender melhor agora com a doutora Luana Ruiz, no nosso quadro de entrevistas aqui no Bom Dia Agronegócio.
E é justamente isso que nós queremos entender. O que pode acontecer com esse decreto de Lula, e por isso a gente recebe a advogada e mestre em Direito Constitucional, doutora Luana Ruiz, mais uma vez conosco aqui no Bom Dia Agronegócio. Doutora Luana, seja bem-vinda, bom dia. O quanto lhe preocupa esse decreto do presidente Lula, que, segundo o deputado Alceu Moreira, passou dos limites com essa movimentação. Bom dia. Bom dia, Carla. Um muito bom dia a todos que acompanham Notícias Agrícolas. E, como sempre, o meu muito obrigada para o Notícias Agrícolas e toda a equipe que nos abre essa oportunidade de estarmos aqui trazendo algumas informações para o agro, para o homem do campo, o homem que está lá na base e muitas vezes tem certas dificuldades de entender o que está acontecendo, uma linguagem mais conturbada, e também para nós trazermos uma informação mais limpa, neutra, porque hoje nós temos uma imprensa com as informações, a forma de trazer essas informações bastante questionável. Então eu agradeço Notícias Agrícolas por mais esta oportunidade. E nós estamos aqui falando do poder de polícia da FUNAI. Eu queria só fazer um parênteses, um paralelo, para nós tentarmos entender de uma outra forma sobre a questão do poder de polícia da FUNAI. Lá no ano de 2019, nós tínhamos como presidente da República o presidente Bolsonaro. E nós tivemos como ministra da Agricultura a ministra Tereza Cristina. Naquela oportunidade, foi muito criticado ter colocado a ministra Tereza Cristina como ministra da Agricultura, chamando-a de ruralista, chamando-a de parcial. Depois, naquela mesma época, eu tive a oportunidade de assumir uma cadeira no Ministério da Agricultura como secretária adjunta na Secretaria Especial de Assuntos Fundiários. Era, na época, a secretaria que trataria da questão de demarcação de terras indígenas. E eu respondi 3 processos éticos promovidos pelo Ministério Público Federal, dizendo que como poderia colocar uma produtora rural, advogada que defende os produtores rurais nas questões de conflitos indígenas, colocar essa pessoa, que no caso era eu, atuava nesse cargo, como poderiam me colocar ali, que isso seria uma total imparcialidade. Respondi os 3 processos éticos, fui absolvida em todos, me foi garantida a permanência no cargo. E hoje nós estamos aí neste atual governo que cria o Ministério dos Povos Indígenas e dá a caneta da demarcação para uma indígena, que é hoje a ministra dos povos indígenas. Nós temos diversos indígenas hoje ocupando os mais altos cargos dentro, tanto do Ministério dos Povos Indígenas como da própria FUNAI. Então, aqueles argumentos de parcialidade que em 2019 no governo Bolsonaro recaíram sobre a ministra Tereza Cristina, sobre a minha pessoa, hoje não se aplicam mais aos indígenas que estão com a caneta da demarcação nas mãos? Esse é o primeiro questionamento que eu trago para nós falarmos um pouco sobre o poder de polícia dos técnicos em indigenismo, né? Que é um cargo que foi criado também recentemente, que são os técnicos que atuam dentro da FUNAI. Essas pessoas são especialistas em indigenismo, e aí eu já quero trazer um outro questionamento, né? Os ismos da vida. Então, nós estamos falando em indigenismo, e aí nós temos toda uma carga ideológica em volta do termo. São essas pessoas, os técnicos em indigenismo, que terão agora o poder de polícia que foi regulamentado por este decreto do presidente da República. E se nós observarmos o decreto, lá está escrito que essas pessoas poderão cercear o direito de ir e vir de terceiros em terras indígenas, poderão embargar as atividades econômicas praticadas em terras indígenas, poderão inclusive apreender implementos agrícolas e até vir a destruí-los. Até aí, nós podemos pensar que seria nobre a função de pessoas imbuídos do poder de garantir a preservação dos direitos dos indígenas. Mas tem uma questão que não quer calar. Afinal de contas, o que são terras indígenas? Então, nós temos o poder de polícia na mão de técnicos do indigenismo, a desenvolver esse poder de polícia nas terras indígenas em um momento político e jurídico
que o Brasil ainda não nos disse o que são as terras indígenas. Afinal, as terras indígenas são aquelas que já foram demarcadas, homologadas, que já estão em posse das comunidades indígenas, áreas sobre as quais não recai mais nenhum questionamento jurídico, ou terras indígenas serão consideradas todas aquelas reivindicadas por indígenas. Porque nós temos hoje 14% do território nacional que já estão impactados por demarcações, mas nós podemos chegar a quase 30% do território nacional, porque nós temos no forno da FUNAI, a batata assando, né, a batata do agro assando no forno da FUNAI, centenas de processos de áreas reivindicadas pelos indígenas, que são propriedades privadas. E a pergunta que eu faço: as nossas propriedades privadas, legais, legítimas, tituladas, reivindicadas por indígenas, vão ser consideradas como terras indígenas para a aplicação desse decreto que cria o poder de polícia para os agentes do indigenismo dentro dos quadros da FUNAI? Se a resposta for não, nós teremos um mínimo de segurança jurídica e essas pessoas poderão atuar naquelas áreas que são terras indígenas consolidadas. Mas e se a resposta for sim? Significaria dizer que nós teremos agentes da FUNAI, e aí eu quero saber qual é a garantia de imparcialidade de uma pessoa que tem vocação para se formar em agente do indigenismo, para ter o poder de polícia. Existe imparcialidade, será, na atuação deste profissional? E se a resposta for sim, ele poderá embargar as nossas áreas, as nossas atividades agropecuárias, poderá impedir, inclusive, o nosso acesso, porque considerará que as nossas propriedades são terras indígenas, a apreender os nossos implementos e vir, inclusive, a destruí-los. Este é o X da questão. Não puramente criar o poder de polícia para os agentes do indigenismo dentro da FUNAI, mas uma insegurança jurídica de onde poderiam esses agentes desenvolver essa atividade, desenvolver esse poder de polícia. Doutora Luana, é muito bom ter a senhora com a gente sempre pela sua didática e mostrar que o problema é muito mais grave do que poderíamos entender só lendo as manchetes e sabendo pelos representantes do governo o que poderia acontecer. Então, por isso, lhe agradeço já de imediato. Agora, doutora Luana, o quanto disso é inconstitucional e o quanto disso pode ser rapidamente revertido para que nós não tenhamos principalmente essa perda dessas propriedades privadas, que também é um direito constitucional, como a senhora já explicou aqui mais de uma vez, o quanto disso ameaça, portanto, esse direito à propriedade privada e o quanto nós podemos, ou qual é o espaço que isso tem para ser revertido. Bom, o que ameaça a questão da propriedade privada é justamente essa interpretação de o que são terras indígenas. Agora, além de tudo isso, além do risco para o agro, para o produtor rural, nós temos uma segunda vertente, nós temos a questão da competência. A Constituição Federal, ela define as competências dos poderes da União: executivo, legislativo e judiciário. E estaria fora do escopo dos poderes do poder executivo tratar do poder de polícia. Seria uma atribuição do poder legislativo. E uma segunda colocação técnica em relação à usurpação de poderes por conta deste decreto do presidente da República seria justamente a falta de balanço, de contraponto. Nós temos um ato unilateral, uma canetada do presidente da República, por isso que nem tudo pode ser tratado via decreto presidencial, e seria cabível e necessário ser submetido a um processo legislativo, onde nós ali temos, de fato, a democracia, ali nós temos um processo efetivamente democrático, os parlamentares que representam a sociedade como um todo, participando desse debate para a construção de forma equilibrada, coerente, racional e imparcial
do tratamento do poder de polícia. Já existe hoje, tramitando lá no nosso Congresso Nacional, um decreto, um projeto de decreto legislativo, do mesmo jeito que teve o decreto executivo do presidente da República, tramita um projeto de decreto legislativo. É um instrumento do Poder Legislativo justamente para fazer aquilo que lhe cabe, que é fiscalizar e limitar as usurpações de poderes. Então, o Poder Legislativo já tomou a iniciativa, fazendo uso do projeto de decreto legislativo para trazer aí esse equilíbrio e limitar os abusos do Poder Executivo face à inconstitucionalidade, considerando que estaria fora do escopo dos poderes do Poder Executivo tratar do poder de polícia da forma como fez. Bom, a senhora imagina que, de fato, todas essas medidas que imediatamente foram tomadas, então logo esse decreto foi anunciado, elas têm, portanto, força para seguir adiante, há espaço para que isso aconteça. E eu queria destacar também um outro ponto que aconteceu essa semana, doutora Luana, que acho que é importante a gente trazer para o debate, que foi a presença dos povos indígenas na reunião da Frente Parlamentar da Agropecuária nessa semana, pedindo suporte, apoio e estímulo da frente para que eles possam avançar com os processos produtivos, né, nas suas terras, tenham mais dignidade, tenham progresso, tenham desenvolvimento, ao passo em que a gente vê o governo querendo ali limitar esses povos, essas populações, esses representantes a viverem ali num cárcere histórico que não faz mais sentido. Bom, primeiro em relação à força que teria uma iniciativa do Poder Legislativo para fazer o controle e fiscalização de atos do Poder Executivo, com certeza. O PDL, o Projeto de Decreto Legislativo, tecnicamente falando, é um instrumento apto a fazer esse controle, mas nós estamos na democracia, nós precisamos ali dos votos de um quórum simples, né, de maioria, para aprovar esse decreto. E aí, se o instrumento do Poder Legislativo terá ou não efeito, vai depender ali da articulação política e de nós termos dentro do Congresso Nacional os votos necessários. Sobre a visita de indígenas lá na frente parlamentar, um pedido de socorro, não é verdade? Sim. Lá nos idos de 2008, 2009, quando quem acompanha vai se lembrar, nós debatíamos Raposa Serra do Sol. Foi um período em que o Supremo Tribunal Federal estava julgando Raposa Serra do Sol, que foi quando a Suprema Corte, então, entendeu pela tese do marco temporal. Naquela época, nós que tinha acabado de passar para a reserva, inclusive, como retaliação do seu posicionamento, nós tínhamos o general Augusto Heleno, que veio posteriormente a compor os quadros do governo Bolsonaro. E lá naquela época, o general Augusto Heleno já dizia: a política indigenista brasileira é caótica. E por que ela é caótica? Porque ela vai na contramão dos interesses das próprias comunidades indígenas, se curvando a interesses internacionais, agenda geopolítica. Nós sabemos que a bandeira indigenista e ambientalista, e aqui os istas, né, como nós falamos do indigenismo, a bandeira indigenista e ambientalista está sendo utilizada por nações internacionais que têm interesse em inviabilizar a produção agrícola brasileira. Se nós observarmos em 2019, a Amazônia estava em chamas, o Macron apontando o dedo lá, o presidente da França, apontando o dedo para o governo brasileiro, dizendo: o Brasil não cuida de suas florestas. Pinchen, DiCaprio, defendendo a girafa amazônica, virou até meme isso na época, nós acompanhamos muito bem. E naquela época, o presidente da França, Macron, fez uma reunião no Parlamento Europeu para que a Europa criasse barreiras extrafiscais para que não adquirisse os produtos agrícolas brasileiros. E o convidado de honra do então presidente da França foi nada mais, nada menos que o indígena Raoni, utilizando a narrativa de que o Brasil não cuida de suas florestas, de que precisa dos índios para cuidar das suas florestas e que isso seria a razão para o mundo não adquirir os nossos produtos.
Quando estourou a guerra na Ucrânia, a primeira coisa que o então presidente Bolsonaro fez foi conversar com o Putin, lá na Rússia. Por quê? Porque o Brasil depende da importação de fertilizantes. E essa dependência de importação de fertilizantes é artificial, porque nós temos no Brasil reservas minerais suficientes para produzirmos fertilizantes e para virmos a ser independentes dessas importações. E por que não conseguimos fazer? Porque existem as terras indígenas, porque existe a proteção ambiental, existem as agendas ambientalistas, e essas bandeiras estão garantindo interesses internacionais. A agenda não é indígena, não é ambiental, a agenda é geopolítica. Por isso que nós vemos hoje indígenas revoltados, sendo usados, tendo a sua dignidade tolhida, sendo impedidos de explorar economicamente as terras que foram demarcadas para eles, para viverem eternamente à mercê de ONGs, de cestas básicas, sendo presas fáceis para esses interesses. Entendo que essa ida das comunidades indígenas à frente parlamentar com um pedido de socorro seria um chamado: ouçam a nossa voz, porque não é uníssona. No seio das mais de 200 comunidades indígenas que nós temos no Brasil, a tese de que terra quanto mais melhor. Os índios precisam muito mais do que terra, precisam de políticas públicas sérias. Não fosse isso, os Yanomamis, com quase 10 milhões de hectares, não estariam morrendo por inanição. E os indígenas lá da Raposa Serra do Sol, 1.700.000 hectares para 19 mil indígenas, não estariam muitos deles pegando comida nos lixões da capital Boa Vista, à mercê, mais uma vez, da relativização de sua dignidade. Então, entendo que isso é um grito de socorro e uma libertação dessas vozes indígenas do sufocamento das ONGs e dos interesses outros que não do seu desenvolvimento. Doutora Luana, quero muito lhe agradecer mais uma vez por aceitar o nosso convite e estar conosco. Embora o nosso tempo já esteja se encerrando, nós estaremos muito próximas, né, para acompanhar juntas essa situação, como é que vai se desdobrar essa condição desse decreto e como é que essas vozes vão ter talvez outro espaço a partir desse ponto, né, a partir do momento em que vão pedir esse socorro, portanto, aos parlamentares da FPA. Acho que isso é um momento histórico, isso é muito importante para libertar essas pessoas desse cárcere, né, como a gente falou, histórico. Isso precisa acontecer. Quero mais uma vez lhe agradecer, colocar o Notícias Agrícolas à disposição e juntas vamos acompanhar os desdobramentos dessas duas situações e tenho certeza que a senhora tem muito a agregar, a senhora tem participado desses debates ativamente e de perto, então muito obrigada mais uma vez. Mais uma vez eu agradeço, e só uma mensagem: em 2002, a minha mãe, Roseli Ruiz, aqui do Mato Grosso do Sul, com a fazenda invadida, criou uma ONG chamada Recovê, há um quarto de século atrás. E Recovê em Guarani significa conviver, viver com você. Índios e produtores vítimas de políticas irresponsáveis. E talvez nós estejamos dando o primeiro passo para estarmos índios e produtores juntos, de mãos dadas, lutando para acabar com essa questão no Brasil. Amém, que assim seja. E a sua mãe é realmente um exemplo quando o assunto são essas questões indígenas. A sua mãe é uma referência do que viveu por décadas, né? E ainda vive. Então, essa iniciativa é, sem dúvida, mais do que louvável. Doutora Luana, muito obrigada mais uma vez. Uma ótima sexta-feira para a senhora. Conte sempre conosco. Muito obrigada. Bom, senhoras e senhores, são 8h54 pelo horário de Brasília. Nós damos sequência aqui à nossa programação, mas encerrando esta edição do Bom Dia Agronegócio, já eu encontro vocês no Realidades das Safras. Quero agradecer aqui aos comentários que recebemos ao longo da nossa programação. A gente vai comentar mais sobre eles lá no Realidades, mas continuem nos acompanhando e já essa entrevista da doutora Luana vai estar disponível na íntegra para você que nos acompanha aqui no Notícias Agrícolas. Doutora Luana é, sem dúvida, uma das principais referências quando o assunto é o entendimento da lei que trata das questões indígenas. Ainda bem que temos brasileiras como ela atuando em favor do Brasil. A gente fica por aqui com a edição dessa sexta-feira, agradecendo a sua companhia ao longo de toda a semana. Já eu te encontro no Realidades das Safras, aqui na programação da nossa TV Notícias Agrícolas.